tema principal é os pareceres e a atuação dos advogados nas licitações. Nesse momento, nós vamos abordar essa questão do parecer jurídico como um todo e com um pouco de ênfase aí nas licitações, e após o intervalo nós falaremos das licitações em si. Prefiro utilizar esse primeiro período agora para trabalharmos o tema parecer jurídico. Quem aqui é comissionado? Levanta a mão, por gentileza. Comissionados. Pois bem, existe uma diferença muito clara entre as funções na área pública, em especial no nosso caso aqui, dentro dos municípios, as atribuições, as atividades e a competência funcional, né? Por regra, comissionados não emitem parecer em licitações públicas, tá certo? Por regra. Essa atuação é uma atuação de um servidor permanente. A principal razão é porque o artigo 37, inciso 12, já diz que o concurso público é a regra dentro da área pública e os comissionados são exceção. A contratação em cargo comissionado é exceção. E é exceção exatamente porque elas são uma cota reservada ao gestor, e essa cota é reservada para os cargos de chefia, o que mais? Direção e assessoramento. Pois bem, o chefe ele não é um servidor de carreira permanente como chefe. Normalmente, pela lógica, não se contrata alguém num concurso com o nome de chefe em determinado assunto. Essa é uma liberdade do gestor de escolher, dentre as duas opções que ele possui, alguém para chefiar. Ele tem a opção de escolher um servidor que está na própria administração para ser, né, o chefe, designar ele numa função de confiança, que aí nós podemos chamar muitos conhecem pela gratificação, né, então chama de FG, que é uma função gratificada, mas, enfim, é uma função de confiança. Ou traz lá de fora, para ser chefe, alguém que não faz parte dos quadros e nomeia em um cargo comissionado. A lógica é mais ou menos essa. Quando você tem um cargo comissionado, a lógica é preenchê-lo com alguém estranho aos quadros próprios daquele órgão. Nada proíbe, por exemplo, que um servidor ocupe um cargo comissionado na gestão. Mas o ideal é que nós tenhamos as duas opções, ou pelo menos a primeira opção, que é a da função de confiança. Chefia é uma função de confiança. Então, em primeiro lugar, o que se orienta é que o gestor utilize alguém dos quadros para ser chefe e remunere com aquela gratificação que nós chamamos de função gratificada. Abro um parênteses aqui para já argumentar que nós não devemos confundir a função gratificada, esse tipo de gratificação, FG, com as demais gratificações possíveis dentro da área municipal. Exemplo, assumiu como chefe do setor de licitações, é uma função gratificada porque é uma função de confiança. Então, assumiu e merece receber, e esse pagamento, essa remuneração, ela é feita através da chamada função gratificada. Gratifica-se pela função. Por quê? Porque é uma função de chefe, diretor ou assessor, portanto, de livre escolha do gestor. Agora, quando os membros da comissão de licitação, eles estão recebendo também uma gratificação, não é uma FG. É uma gratificação pelo encargo que aquela pessoa assumiu, mas ela não está desenvolvendo nem chefia, nem direção, nem assessoramento. Ficou claro isso, pessoal? Não comporta FG para membro de comissão de licitações, para responsável técnico, profissional responsável técnico por alguma área, não comporta FG para comissão de avaliação e desempenho, enfim, isso são encargos. A FG é exatamente para aquela pessoa que assumiu uma função de chefe, diretor ou assessor. Ou seja, exatamente igual
a possibilidade dos comissionados. Muito bem. Na área jurídica, nós temos aí também algumas questões que precisam ser esclarecidas, como, por exemplo, a gratificação da função de confiança, ela não pode ser acumulada com nenhuma outra. Ela possui o caráter de tempo integral. Se ela possui tempo integral, ela não pode ser acumulada com nenhuma outra atividade remunerada. Mas as outras gratificações podem acumular. Então, eu posso ser membro da comissão de licitações, receber uma gratificação e também ser designado como membro, por exemplo, de uma comissão de patrimônio ou de recebimento de mercadorias e ter também uma outra gratificação, porque é por encargo, não é por função. Aquela da função não é acumulável, porque se equipara a chefia, direção e assessoramento, que para os comissionados tem a mesma proibição de inacumulabilidade. Ok? Portanto, na FG não se paga hora extra. Para quem desenvolve uma gratificação por encargo desse, não tem nenhum problema hora extra, porque não tem vínculo de integralidade lá naquela gratificação. Ocorre com o jurídico, muitas vezes, que lá de fora assume a função, através de um cargo comissionado. Bom, então, nós vamos nos limitar aos 3 tipos, assessor, diretor e chefe, e, portanto, essas 3 atribuições são muito claras. Diretor é quem dirige o departamento. Chefe é quem dá ordem para um subordinado de carreira. Então, é muito tranquilo eu detectar se me nomeou como chefe e eu estou realizando uma tarefa de dar ordens, ou se eu estou realizando a tarefa. Se eu estiver realizando a tarefa, já tem uma irregularidade ali. Dirige um departamento, precisa saber se eu estou, de fato, me responsabilizando pelo departamento. E, por fim, o assessor, se esse assessor está ligado a uma autoridade. Opa! Então, não pode dar pareceres nas licitações o chefe, porque ele dá ordem, ele não faz o trabalho. O diretor também não, porque ele dirige o departamento, ele não faz o trabalho do parecer. Sobrou o assessor, mas então o assessor poderia emitir o parecer? Também não, porque o assessor não atende o setor de licitações, ele não atende o órgão como um todo, ele atende o chefe. Então, ele se limita aos pareceres que o chefe solicitou para orientação ao chefe, não para orientação ao órgão. Prefeitura, levanta a mão, por gentileza. Prefeituras. Ok. Lá na Câmara Municipal, é possível ter o assessor jurídico da presidência. Está ligado à presidência. Portanto, se movimenta de acordo com a presidência e vinculado diretamente à presidência. No executivo, é possível ter o assessor jurídico da presidência, do prefeito, ou um assessor, procurador-chefe, procurador-geral, ou diretor do departamento, ou até secretário municipal jurídico, exatamente vai estar ocupando o papel de diretor de um departamento e não vai emitir pareceres. Então, por regra geral, o comissionado não emite parecer em nenhum momento, a não ser exclusivamente para o nomeante e a autoridade ao qual ele está ligado. Aos demais de carreira comporta, então, a emissão dos pareceres. Não só em licitação, porque surgem pareceres em quais outras áreas aí? Quais outras áreas existem pareceres normalmente? Na Câmara Municipal, nas comissões. Sobre os projetos de lei em vários momentos. Oi? Processos administrativos diversos de sindicância, de disciplinar, né? Processos de avaliação, de estudos, processo de desempenho lá para fins de carreira. Surgem essas oportunidades de pareceres em muitos momentos. Bom, não vamos abordar aqui a atuação judicial, mas essa também segue o mesmo rito da minha fala. Não comporta atuação judicial para os comissionados. O comissionado não é procurador do órgão, atende o setor, o departamento, a chefia,
ou o assessor não é para esse relacionamento com o judiciário. Então, por regra, não assinem comissionados, não assinem ações de defesa judicial, porque não comporta, não cabe aos comissionados. Vale aqui uma ressalva, porque existem exceções para essa regra. Já acompanhei situações como, por exemplo, numa Câmara Municipal, onde possuía apenas um procurador de carreira, e naquele momento não existia nenhum comissionado, e de repente aquele procurador de carreira requer o afastamento para assuntos particulares. Bom, esse tipo de requerimento para assuntos particulares, ele é ato discricionário do administrador conceder ou não. Esse é um direito do servidor, mas, obviamente, a administração pode até negar justificadamente, né, informando a necessidade. Poxa, eu não posso ceder porque eu dependo de você aqui. Mas existem outros momentos mais dramáticos que esse, como, por exemplo, morreu. O procurador morreu, ou está doente, afastado, com justificativa. Ocorre muito, no caso das mulheres, a licença maternidade. Então, como fazer nesse período? Então, analisando cada situação, os nossos tribunais, em especial o Tribunal de Contas do Paraná e o de Santa Catarina, têm dito o seguinte, que nessa transição entre o tempo que você está sem, aguardando o retorno daquele, ou para a abertura de um concurso, ou até para criação de vagas, sei lá, criar uma situação, enquanto você está naquela dependência, tem um período chamado de transição, onde você pode utilizar, de repente, o profissional comissionado para, excepcionalmente, naquele período, atender aquela determinada situação. Mas análise caso a caso e verificar dessa excepcionalidade. Agora, recente, numa manifestação em sede de consulta de 2 municípios, um deles, me lembro que é o município de Missal, indagaram ao Tribunal de Contas várias questões que o tribunal pacificou até essa consulta. É muito interessante, porque acabou pacificando algumas questões ligadas ao controle interno e ligado também aos advogados. Mas lá o argumento era o seguinte, aqui na Câmara só temos um procurador de carreira, só temos um profissional jurídico, e só tem uma zeladora e só tem mais 2 pessoas que não eu, o advogado e o contador, e nós precisamos de um controle interno, de implantar o controle interno. Então, a pergunta que vem é, olha, me diz uma coisa, cadê o controle interno? Como é que nós implantamos o controle interno se nós não temos gente suficiente? E eles indagam no tribunal, é possível, nesse caso, excepcionalmente, o advogado assumir como controlador, porque nós não temos nenhuma possibilidade? Vocês já viram isso acontecer, não? Já viram isso? Em algum lugar que o advogado se tornou... Já viu isso acontecer? E ficou ou foi uma coisa temporária? O controlador, sim. Eles discutiram isso, mas me parece que eles acertaram entre eles lá, eu não sei quem é, se continua ele, sinceramente. Na verdade, nessa resposta agora recente, deixaram mais claro, sempre disseram isso, mas agora repetiram, não tem hipótese que autorize o advogado assumir como controlador, nem que seja temporário ou transitório. Então, aquela minha fala anterior, que é possível um comissionado transitoriamente atender a atuação do jurídico por uma questão momentânea ou de tempo determinado, não existe essa mesma autorização para o advogado assumir o controle interno por inviabilidade ou inexistência ou alguma coisa assim, nem que seja temporário.
E por que é que um pode assumir? Aqui nós estamos estudando dois institutos. O instituto do comissionado, da sua atuação de assessoria ligado ao gestor, e de repente ele atende o órgão como um todo, é uma exceção possível, justificadamente. Já o jurídico, quando ele assume uma função como o de controle interno, por exemplo, é impossível porque há um choque nas funções, a chamada segregação de funções. É incompatível a atuação da advocacia. Então, qualquer outra área lá que seja incompatível, não levem essa regra que eu passei da transitoriedade. Tá? Se for incompatível a atuação da função jurídica com aquela outra função, o advogado não pode substituir. A não ser que se afaste da função, obviamente, jurídica. Né? Tem órgãos públicos que possuem 2 advogados ou mais, então um deles faz o papel do controle interno, mas afastando-se da atuação jurídica. Tá certo? Pois bem, com relação aos pareceres emitidos, então, por regra, pelos advogados efetivos, nós temos uma leitura que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, que eu digo para vocês que tem mudado um pouco o cenário ou aquela segurança jurídica que nós tínhamos. Nós já estamos aí diante de concepções diferentes nos dias de hoje. E eu diria para vocês que mais rigorosas, concepções mais rigorosas do que no passado. Eu tinha muita tranquilidade há 20 anos atrás em dizer que o advogado não respondia pelo parecer emitido. Quase que na totalidade era assim. Posteriormente, tem até um voto do ex-ministro Joaquim Barbosa, onde ele manifestou lá no Supremo sobre isso, dizendo da nossa independência funcional e da não vinculação, que não vincula o parecer. Quando você emite um parecer, você não está fazendo um ato de gestão. Você não está tomando uma decisão no órgão. Não é um ato administrativo vinculado. Você está manifestando o seu entendimento jurídico sobre aquilo. Acontece que, de algum tempo recente, eu diria que uma década para cá, o Ministério Público tem indicado e o Judiciário tem acatado. Né? E o jurídico tem também sido incluído no polo passivo das ações, sobretudo nas ações de improbidade, e é muito fácil você encontrar hoje uma ação de improbidade contra o gestor, onde arrola também ali o profissional jurídico. No âmbito judiciário. No âmbito do Tribunal de Contas, que é um âmbito administrativo, né, os tribunais de contas são órgãos administrativos e não judiciais, no Tribunal de Contas está sendo ainda mais profunda essa ação deles, no sentido de invocar a atuação jurídica do profissional jurídico, questionar e até punir. Eles têm emitido multas ali para o profissional jurídico, e, mais que isso, tem enviado ofício, no próprio ato, eles determinam que seja enviado ofício ao órgão de classe da nossa categoria, para apurar a atuação profissional. Mas me parece que estão desenhando um novo cenário, e eu, nas últimas manifestações do Supremo, eu tenho visto que me parece que já está meio fixando nesse sentido, e eu gostaria de abrir aqui para vocês uma ponderação disso pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ele tem um estudo muito bacana sobre isso e algumas conclusões que estão valendo nos dias de hoje. Eu vou apresentar a vocês, muito objetivamente, apenas naquilo que nos interessa, e na sequência nós voltaremos às manifestações diversas. Aqui. Bom, esse material todo eu disponibilizei para vocês, já está no ambiente virtual de vocês.
para se ter uma ideia, olha, esse aqui é um dos 4 arquivos zipados que eu coloquei ali dentro. Vocês têm aí assunto para se divertir bastante. Eu diria que a minha vida jurídica nessa área aí, que envolve advogados e daqui a pouco, mais à frente, nas licitações também, né? Mas esse não é AGU, é TCU, mas eu salvei como AGU ali. Responsabilização de agentes, segundo a jurisprudência do TCU, uma abordagem a partir de licitações e contratos. Bom, então aqui, dentro desse assunto que é vasto, vamos encontrar uma análise sobre os pareceres. A partir da página 10, fundamentos da responsabilidade do parecerista jurídico perante o TCU. Vamos à página 10. Olha só, tem muita coisa, eu vou apenas apresentar a vocês. Responsabilização do parecerista. Administrativo, controle externo, auditoria pelo TCU, responsabilidade de procurador de autarquia por emissão de parecer técnico-jurídico de natureza opinativa. Bom, se é opinativa, qual é o problema então e por que é que se não é vinculativa, por que é que eu estou respondendo por isso? Então, aqui diz assim, o fato de o autor de parecer jurídico não exercer função de execução administrativa, não ordenar despesa e não utilizar, gerenciar, arrecadar, guardar ou administrar bens, dinheiros ou valores públicos, não significa que se encontra excluído do rol de agentes sob jurisdição do próprio tribunal. Pois bem, na esfera da responsabilidade pela regularidade da gestão, é fundamental aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade entre os fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso, tendencioso, com grave erro, com implicações no controle das ações do gestor da despesa pública que tem ocorrido para a concretização do dano ao erário. Olha para cá. Qual que é o caminho que eles adotaram? O caminho de inverter uma situação quase consolidada, de não envolver o parecerista, para uma situação onde eles analisam a atuação do profissional naquele parecer, se justifica ele participar do processo e até ser responsabilizado ou não. Em suma, o que está se avaliando hoje, aliás, que está se concluindo hoje, é exatamente verificar se existe um liame, se o parecer emitido tem a ver com o resultado do ato que tenha causado prejuízo ao erário ou até desobediência a princípios. Existe liame, nexo? Porque, às vezes, o parecer está tratando de uma coisa e, lá na frente, o que ocorreu são coisas distintas. Vamos trazer para a área de licitações públicas. O parecer é pela legalidade da licitação, mas o parecer ele é emitido... Em que momento que se emite os pareceres jurídicos, doutor? Que momento que emite um parecer jurídico? 2 fases. Você emite parecer nas 2? Todos aqui emitem parecer nas 2 fases da licitação? Hã? Só o interno? Só no interno? Quem está errado aqui, quem está certo? Por que você emite 2 vezes? Depois, se ocorreu o devido recurso de prazo, tempo para recurso, publicações, o primeiro parecer uma análise, o segundo é outra análise. Com que fundamento? Aonde está escrito? A lei de licitações?
diz para emitir os dois pareceres? Não, ela não fala que é dois. A lei não fala que é dois, mas são fases que têm que ser analisadas. A lei de licitações não fala nada sobre o parecer jurídico, a não ser dizer que deverá ter obrigatoriamente uma manifestação jurídica sobre o edital e seus anexos. Se exige-se a participação jurídica na lei exatamente sobre o edital e seus anexos, então quem emite o parecer apenas na fase interna entende que ali resolveu e obedeceu à lei. Ok? Talvez lá no seu município seja apenas uma cultura, ou talvez seja uma opção sua, uma compreensão lógica sua do assunto e dos demais que emitem parecer nas duas fases. Na lei do Paraná, quem trabalha no Estado, eu acho que a lei do Paraná que fala alguma coisinha, eu estou puxando aqui a lei de licitação do Paraná. Então, o que é que nós fizemos por aí, ou estamos fazendo? Regulamentando, no âmbito de cada órgão, a questão dos pareceres. Porque ele não tem uma previsão na 8666 e nem na lei do pregão, não tem uma previsão, ou um roteiro, ou uma ordem para quantos e quando se emite o parecer. Óbvio que eu entendo que se o parecer deve ser dado sobre os editais, é preciso que ocorra na fase interna. Do contrário, lá na frente eu vou ter atropelado quando dá análise jurídica. Então, nós automaticamente jogamos para a fase interna o parecer jurídico, que, aliás, cá para nós, é preciso tomar cuidado com a montagem do processo e ver a ordem processual, porque tem município que vocês, jurídicos, obviamente não são responsáveis pela organização processual, e a ordem é meio bagunçada. É normal eu encontrar um parecer jurídico antes do edital juntado ao processo. Eu já encontrei várias vezes isso. Junta-se ao processo o parecer jurídico, depois vem edital. Quer dizer, não tem lógica, porque o parecer é sobre o edital, então tem que ser uma sequência. Até porque a lei licitatória é muito clara no sentido de que tem que ser numeradas as páginas, porque processo precisa ser numerado. E a ordem lógica é que venha o parecer na sequência. Bom, ótimo, está na sequência. Para mim, é o último documento que se junta na fase interna. Normalmente, é o último documento. Porque é bom que antes de divulgar, de nós dispararmos o processo licitatório para a fase externa, é importante que o jurídico avalie se está tudo ok. Esse é o papel nosso na licitação. Mas no dia a dia, Câmara nem tanto, viu? Quem é servidor de Câmara tem menos licitações, o volume é menor, mais tempo, é um pouco mais tranquilo. Nos municípios, geralmente, isso é mais corrido. Aliás, no executivo, isso é mais corrido. E nesse atropelo, geralmente se colhe até depois, posteriormente, a assinatura no parecer. Geralmente, alguém que elabora o parecer vem pronto. Pegou lá uma minutazinha que existia numa outra licitação, já vem no processo, doutor, preciso da sua assinatura aqui. Na prática, é mais ou menos isso, na maioria dos municípios, sobretudo nos menores, onde chega um processo na sua mesa e a licitação já ocorreu, por exemplo. Já ocorreu o julgamento, e eu tenho alertado para isso, muito cuidado com isso, porque é bem possível que isso se enquadre num desses requisitos aqui para responsabilizar o jurídico pelo parecer emitido. Bom, omisso é muito subjetivo dizer que foi omisso ou não, mas é possível detectar a omissão. Imaginem vocês que está fora de ordem o processo e o profissional assinou. Já vi isso mais que uma vez, assinado e fora de ordem. Bom, e eu não estou falando só da ordem na questão do edital. Já vi parecer jurídico que até estava na frente do edital, mas dali para trás uma bagunça generalizada no processo. Sabe que tipo de bagunça? Por exemplo,
você encontra um documento de alguém solicitando cadeiras. Quero comprar cadeira. Precisamos de cadeira. A justificativa para compra ou para contratação, gente, presta atenção nisso. É onde tudo começa para direcionar para a melhor compra. É onde você tem que não só especificar o que você quer, dizer exatamente o que você quer, em alguns casos até termo de referência. Já viram sobre isso? Tem produto que tem que ter um termo de referência. Mas quem elabora esse termo de referência? Não é você, o advogado, nem é o setor de licitações, quem solicitou. Pô, eu quero pneu. Me descreva exatamente quais os pneus que você quer.